Olha, eu peguei aqui uma luminária para instalar. Geralmente eu faço a pergunta quando eu vou instalar alguma coisa. Olha, a luminária tá boa, tá perfeita, não tem problema nenhum, ela não tem defeito, ela não tá estragada. E geralmente eles falam que não, tá tudo bem. Mas geralmente, na maioria das vezes, a luminária está com curto-circuito porque ela foi retirada de algum lugar, foi transportada, ou às vezes um curto-circuito por algum problema, procedimento, por alguma coisa. Então eu peguei, instalei a luminária e ela fechou curto, como é de praxe acontecer geralmente. Então eu trouxe ela para a oficina e vamos ver o que está acontecendo com ela. Vamos lá? Pergunto para as pessoas assim, olha, um lustre, alguma coisa assim que vai instalar, se está tudo ok, se o lustre está inteiro, aí a maioria das pessoas fala que tá bom. Mas para você ver que está mordendo aqui. Olha para você ver, está mordendo. Isso aqui é um curto-circuito que causa. Bom que hoje tem muitos disjuntores, DRs, tudo que isso aqui é fechinha para um DR. Só que na verdade existe um erro de projeto aqui. Ó. O que acontece? Tinha que ter uma porca de baixo aqui. Ó. Não tem. Está direto na primeira peça. Isso deve ser economia de material para poder ganhar nisso. Vou tirar. Aí. Economia de material. E isso aqui estava apertando ele aqui. Ó. Você vê que está marcado aí. Que é a marca do curto-circuito. Olha a marca do curto-circuito aí. Então, olha bem o que eu estou mostrando. Isso foi um curto-circuito bravo. Zoelada. Zoelada. Então, veja bem. Isso aqui é um erro de projeto. Um simples erro, mas que causa uma desordem. Né? O parafuso vai aqui. Olha como é que o parafuso está tudo preto. Ele foi queimado. O causador disso é justamente o parafuso, porque ele é muito grande. Aí ele vai, empurra o fio para cima, ocasionando um aperto aqui, causando curto-circuito no próprio parafuso. É um erro de projeto. Tinha que ter uma porca aqui agora que não deixasse que isso aqui girasse. E quando ele encaixasse aqui dentro e fosse prender na parte de cima que tem rosca, não iria causar, né, nenhum estrago. Olha aí, ó. Ele enrosca aqui, ó, e prende aqui nos parafusos. Então, estava ocasionando um curto-circuito bem acentuado. Bom, procedimento aqui: providenciar uma porca para colocar aqui, né? Vou distanciar aqui. Providenciar uma porca para colocar aqui para prender essa peça, para não deixar descer, e ver se eu diminuo um pouco esse parafuso aqui que está muito grande. Quer dizer, eu estou corrigindo um projeto que foi feito numa empresa. A empresa fez isso aqui, eu estou corrigindo o projeto. Eu costumo fazer essas coisas. Vamos lá? Muito bem, aqui coloquei uma peça que deveria existir. Tirei de uma minha sucata ali, tem uma sucatona ali cheia de parafuso. E tá aqui, ó. Coloquei essa peça que deveria existir nesse projeto, que ele não tem. E agora eu vou tentar corrigir o erro, cortar o parafuso, o pedaço está sobrando, vou prender ele na porca e vou cortar para tirar o excesso. Muito bem, aqui ó, olha o tanto que o parafuso passa, olha. Aí ele lá dentro. Eu vou cortar ele bem rente aqui, para ele não entrar mais lá dentro. Estou corrigindo um projeto já pronto, né? Eu não imagino que vocês tivessem testado isso aqui. Eu acho que eles não testaram, simplesmente fizeram e soltaram no mercado. Vou acender a lâmpada aqui para ficar legal. Olha só. Olha, eu vou cortar o pedacinho desse parafuso e vou refazer o serviço. Bem, agora vocês podem ver o risco aqui agora de pegar no
fio pegar aqui, é praticamente nulo, né? Não vai acontecer o curto. Agora vamos ver se vai dar certo conectando lá. Muito bem, aqui ó, olha bem, esse é o formato original. Eu deveria ficar alto com essa aqui para travar. Se não tivesse essa porca para travar, quando se fosse enroscando, quando desse uma agarradinha na rosca aqui que é um pouquinho mais duro, inox, ele iria enroscar o fio para baixo, pressionando o fio cá embaixo. A outra rosca do meio, ela ia, que é o parafuso passante, iria pressionar o fio. Esse é o erro do projeto. O projeto não está errado em si, mas tirar a porca do meio aqui, essa porca que não estava aqui, esse é o erro do projeto, do qual deve ter dado alguma economia, né? Um projeto, um gasto de uma porca, milhões de projetos, deve ter feito várias luminárias dessas para vender. Então uma porca que a menos dá um bom dinheiro, né? Deixar de colocar a porca aqui e causar um curto-circuito. Não dá em nada, mas dá um transtornozinho, né? Tá aí. Bem, pode observar aqui, ó. Agora não tem perigo mais de curta. O parafuso está lá, não tem nada encostando. Dá para saber como é que ficou bonzinho, ficou certinho. E não está encostando mais. Não está encostando. Isso aqui nunca vai dar curto mais. O fio tá, o parafuso foi cortado bem rentezinho e tudo. Tudo isso podia ter feito no projeto, quando estava sendo feito. Aí podia ter previsto que esse parafuso que põe aqui de dentro poderia causar esse curto-circuito que não foi previsto quando fizeram. Imagino quantas luminárias dessas entraram em curto, imagino. Então vamos lá, né? Vamos montar de novo. Esse aqui é um teste de curto-circuito, tá? Quando eu vou testar curto-circuito com equipamento, eu ponho esse teste e aqui, olha só, quando eu vejo, ó, acende a lâmpada lá, é o curto-circuito. Então já está até ligado na luminária. Se você girar aqui, vocês vão ver que deu certo. Então isso quer dizer que o curto-circuito da luminária acabou. Tirei um pedaço. Aqui um pedaço do parafuso que já estava queimado, né? E coloquei aquela peça que já foi mostrada antes. Na verdade, você deveria colocar uma peça dessa aqui, ó, uma porca dessa, né, para segurar do lado contrário. E eles não colocaram, provavelmente para ter uma economia, eu chamo de economia burra, né? É isso aí. Agora vamos passar para frente. Tá pronto, agora é só instalar no lugar de novo. Estava em curto-circuito. Ela estava em curto-circuito, como pode ter visto. E geralmente um erro de projeto, mas não dá para saber se realmente foi aquilo tudo que aconteceu. Mas pelo que eu estou vendo ali, pelo que eu vi no rascunho, aquela peça anterior, que é a peça que segura o receptáculo, ela tem rosca. Então, provavelmente, não estou dizendo que é isso, mas o projetista pensou, olha, tem uma rosca aqui, então não precisa de uma porca aqui, vamos economizar uma porca. E o parafuso tinha que ser menor. Ah, vamos pôr um parafuso maior que ele entra mais fácil. Realmente, colocar um parafuso maior é mais fácil. Porque colocar um parafuso grande ali, pequeno, é muito difícil. Você tem que colocar o parafuso grande e depois cortá-lo, para não ficar sobrando uma ponta de parafuso aí que causa curto-circuito. Então provavelmente, vamos pôr parafuso grande, mas parafuso tem que cortar, não precisa, para economizar tempo, que é o corte tem que ser feito com uma ceguetinha ou com uma coisa que corta, mas tem que cortar com cuidado para não estragar a peça. Então é um trabalho minucioso e demora. No meu caso eu cortei com a cegueta porque é manutenção, então a manutenção tem que ser, o cara tem que ser o cara mesmo, tem que ir lá fazer. Muito bem, economizaram a porca, economizaram tempo de colocar o parafuso e não precisar de cortar o parafuso. Realmente, volto a dizer, colocar um parafuso pequeno, tamanho certo ali, é quase impossível, é muito difícil. Então tem que colocar o grande e cortar. Então eles queriam economizar o tempo de cortar e uma porca. Parabéns!
parabéns pra você é um projetizão, engenheiro poderoso demais. Só que não pensaram na física. O que vai acontecer quando você girar? Vou pegar o parafuso aí pra vocês. O parafuso, a porca, o parafuso que fica dentro, ele é um parafuso oco que passa o fio por dentro. Então o que acontece se você não tiver nenhuma contraporca segurando o parafuso? Quando você girar o outro que ele encaixar, deu um apertozinho, ele vai, ó, ele vai entrando, ele vai girando junto com a outra peça. A contraporca que fica atrás, a função dessa contraporca é segurar ele, travar para ele não girar quando o outro for gerar um giro contrário. Simplesmente isso. Mas, como pode ter visto, acharam que não precisava dessa porca. Eu estou falando isso que eu já peguei essas luminárias ali, e todas que eu peguei estavam faltando essa porca travadora. Geralmente era de plástico com porca no meio para ficar fácil de travar e poder regular também. Mas pode ser a porca, como mostrou, uma porca de metal mesmo, porque ela vai, travou, segurou, deu contra a porca, ela não volta. Você pode girar que ela não volta mais, porque ela está com pressão. É física isso. Então acharam, porém, e o fator do parafuso, quando você vai colocar um parafuso pequeno dentro da porca para apertar, não entra. O trem é complicado, demora. Então você põe o maior, ele entra e depois é corta. É assim que a gente faz em manutenção. Você sempre coloca um parafuso maior, porque o menor realmente é complicado de colocar. Então, o que eles contam? Eles pensaram nisso. Porém, tem uma questão ali, tem um risco ali. Um risco, apenas um risco. Quando é fase neutro, 127, o risco é da pessoa tomar um choque, se machucar o fase, né? O parafuso vai riçar, cortar e prender o fio, isso causando curto-circuito. Se no caso dela fechou um curto, desligou o disjuntor, parabéns, está todo mundo protegido, não tem problema. Mas se isso não acontecer e a luminária ficar em curto-circuito, pra gente que tem costume, a gente testa primeiro, a gente vai ver o curto-circuito lá, do qual eu percebi que tinha um curto, só que parece que estava no neutro passando, mas fechou o curto nela e ela desligou o disjuntor. Aí ligava de novo, funcionava um pouquinho, daqui a pouco ela balançava um pouquinho, caía a chave. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nesse corredor, se fechar, machucar o fase, e uma pessoa leiga em cima de uma cadeira, uma escada de ferro, de alumínio, geralmente nas casas tem escada de alumínio, não é escada de fibra, ele vai botar a mão naquela luminária e vai ficar. Se não tiver um DR, alguma coisa para desarmar, 15 amperes mata. Então é isso aí. O risco de um projeto mal feito poderia, não sei se isso aconteceu em algum lugar, a gente não sabe, não tem registro, eu não vi, poderia matar uma pessoa. Essa é a questão. Quando eles estão economizando demais, eles não pensam no que pode ter posterior a esse fato. Então, o risco iminente de morte. Somos cientistas, eu não me considero um eletricista ou um manutenção. O oficial de manutenção, ele é um cientista, porque ele cria, ele corrige os erros que tem, então tem que saber prever coisas para resolver. E dentro de um país que hoje tem várias NRs de proteção, como que essas coisas acontecem? Não prevê isso no futuro, é porque o dinheiro fala mais alto